Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O ouvinte Nelson pede pra gente comentar alguma coisa. Ele tá acostumado com resposta minha só por e-mail, mas às vezes a pergunta dele exige que a gente fale um pouco mais e passe, talvez junte melhor os pontinhos para passar para o ouvinte também. Aí fica interessante, a resposta fica mais interessante. Pelo menos eu acho, né? Não sei. Você que está ouvindo aí pode não achar, né? Você tem todo direito. Dizer aqui, o Dr. Bruce Lipton, cientista americano, comandou pesquisa nos Estados Unidos buscando provar que as células, independentemente da distância, de alguma forma se comunicam. Células do corpo seu, né? Isso é um mecanismo de Deus ou do diabo? Pensa um pouco pra você ver aí, né? As células, de certa forma, se comunicam, né? Queria comprovar a força do nosso pensamento, segundo ele. É porque ele não conhece a coisa, Nelson. A coisa não é bem assim. Não é algo que você domine com o pensamento e joga a influência da sua célula na outra célula lá, não é assim. Ele não conhece os 7 corpos, ele acha que só tem um corpo físico, uma alma e acabou. Tem mais, o ser humano é o mais complexo, é algo que está em construção, não está pronto, né? A ação se resumia em colher a amostra de sangue de uma pessoa, analisar um simples hemograma, guardar uma amostra desse mesmo sangue em condições que permitissem uma análise futura, armazená-la a 500 milhas, ou cerca de 800 quilômetros, de distância do doador. Em seguida, Lipton submeteu a mesma pessoa a um estresse profundo. Quando ela estava emocionalmente bastante alterada, colheu nova amostra de sangue, fez novo hemograma, certamente com as alterações eram visíveis para pior. Os níveis de colesterol, glicemia e tal estavam alterados e em relação ao hemograma anterior. Quando Lipton foi até a amostra de sangue que estava armazenada a 500 milhas de distância, sabe o que aconteceu? Diz o Nelson aqui. Submeteu a um novo exame e ela apresentou-se exatamente igual à última amostra feita sob estresse da mesma pessoa da qual ele tinha tirado sangue. Quer dizer, aquele sangue sozinho, na amostra que ele tirou, foi alterado à distância, né? A resposta que eu dou aqui é como se fosse sangue de outra pessoa também, né? E tem a ver. Por aí você vê, eu acho, a gente não pode criticar as pessoas. Eu nunca meti o pau em igreja evangélica, em Testemunha de Jeová, em espiritismo, em coisa alguma. Quem sou eu para julgar? Se eu julgar que você que é evangélico, né, é uma besta, eu estou fazendo aquilo que Jesus disse para a gente não fazer. Não julgueis para não ser julgados. Eu não tenho condição de julgar ninguém, eu não sei nada. O que a gente faz todo dia aqui, se não tentar ir abrindo um pouquinho desses mistérios para a gente poder raciocinar e o ser humano ir melhorando, mas é preciso ligar os pontinhos, né? Nelson, para a gente dar uma resposta com mais substância, uma resposta com mais lógica, eu tenho que de novo ligar os pontinhos e falar as mesmas coisas que eu falo há tanto tempo, mas de uma forma um pouquinho diferente, ó. Enquanto você não fizer a mesma coisa e outros ouvintes não fizerem a mesma coisa, vocês vão continuar perguntando a mesma coisa e impressionados com uma coisa só que está acontecendo. Um quasar que foi descoberto, um corpo celeste, ele é tão grande que para atravessá-lo diametralmente levaria 20 anos-luz. Você fala, nossa, mas que coisa incrível. O Carvalho aqui fala assim, palhaçada, bobagem. Bobagem. O mistério está no microcosmos. Se queres crescer, diminua-te. É uma frase oriental muito famosa, muito antiga e mal compreendida. Tem gente que entende que a gente tem que ser modesto, humilde e tal. Não é nada disso, é mergulhar no microcosmos para entender o macrocosmos. Porque é um amontoado de coisinhas pequenininhas que formam uma coisa grande. Ou não? Mas qualquer criança que estuda biologia, se ele pensar um pouquinho, ele saca isso aí, né? Por exemplo, o que forma o Carvalho, o corpo físico do Carvalho aqui? São as células minhas, células olfativas, células isso, células aquilo e tal. Forma os ossos, me faz ficar inteiro aqui na sua frente.
é um conglomerado de células. Agora, o que as células são? As células são um conglomerado de moléculas, de substâncias, né? E o que as substâncias são? As moléculas são um conglomerado atômico, átomos, como a própria ciência chama. E o que os átomos são? Um conglomerado de partículas subatômicas, ou que formam esse átomo. Mesmo que eu tenha discutido com você várias vezes aqui que não existe elemento químico. O dia que a ciência entender isso aí, o dia que a ciência conseguir enxergar, isso é praticamente impossível por esses milhões e milhões de anos ainda, né? Um dia nós vamos conseguir enxergar o que está dentro de um quark, que a gente chama de quark, de gluon, de fóton, de pósitron, de elétron e o diabo que nos carrega aí. O dia que a gente vê, né, é como se você visse uma fadinha, por exemplo, só que ela tem um aspecto mineral. Que loucura, Carvalho. Não, mas é assim mesmo. Eu tô me escudando na Helena Blavatsky. Eu não tô inventando coisa nenhuma. Ela disse isso aqui no século XIX. Século XIX, anos 1800. Ela falou isso aí. Quando escreveu a Doutrina Secreta, a Isis Sem Véu, ela falava isso. E o professor Henrique Zé de Souza, que veio dar continuidade ao que ela disse, né? Fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, disse muito mais a respeito, né? Não adianta ficar falando tanto assim. Vamos tentar entender isso aí um pouquinho melhor. Se o que está embaixo é realmente... Presta atenção, Nelson. Se o que está embaixo é realmente igual ao que está em cima, como ensinava Hermes Trismegisto em 3.500 a.C., esse coitado veio ao mundo não para levar a gente para o inferno, mas para abrir a cabeça da humanidade. Ele veio ao mundo para passar as 7 leis que regem o plano físico-mental abstrato, ou o plano do pensamento, ou o dia da criação chamado quinto dia, né? Que já está misturado com o quarto dia que está terminando aqui na Terra, ou nesse globo chamado Terra. E que deve durar aí uns 7.034.000 anos em todos os 144.000 universos paralelos. Bom, disse o Hermes Trismegisto, então, que o que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está embaixo é igual ao que está em cima. Ora, tem uma outra afirmação esotérica que todo mundo que aprende o básico de esoterismo, básico do básico mesmo, né? Vive com essa frase na boca, mas talvez não raciocine muito a respeito disso, é que o macro é idêntico ao micro e o micro é idêntico ao macro. Mas foi o que eu estava dizendo agora há pouco. Se o micro é idêntico ao macro e o macro é idêntico ao micro, é porque um é formado de um conglomerado do outro. Claro. Como é que você pode perder? Se não há identificação entre o micro e o macro, como é que você vai ter o macro? Como é que você vai ter uma galáxia inteira se um átomo não é compatível com aquilo? Quer dizer, aquilo desmancha tudo e não forma. Se não tem a chamada ionização da química, da física, né? Os cátions e ânions formando placas, formando metais, ou aquilo tudo que a ciência sabe aí, que não cabe a gente ficar tentando passar aula de ciência, que eu não sou cientista e nem tenho essa pretensão e não quero também, né? Não dá tempo para falar essas coisas. Se é verdadeira a teoria das cordas, Nelson, presta atenção aqui, teoria das cordas e das supercordas dos astrônomos. Vai no Google, vocês que gostam tanto de mexer em internet, e digite lá, teoria das cordas. Aí vocês vão ver lá dezenas e dezenas de páginas do que os cientistas imaginam. E depois você apaga aquilo e vai, teoria das supercordas, né? É que uns acham que são cordas, outros acham que são supercordas, né? Mas então, segundo a teoria das cordas e das supercordas dos astrônomos, segundo as quais os astros do céu estariam ligados uns aos outros por cordas, cordas invisíveis a olho nu, nem por isso elas deixam de existir, né? Por que não uma partícula subatômica, Nelson, não poderia estar ligada aí, Nelson, ó. Por que não uma partícula subatômica não poderia estar ligada por uma cordinha a outra? Né? Então,
Eu, como não aceito a ideia de astros do céu, planetas, quásares, etc., e nem dou bola para isso mais, né? Que eu consegui ver umas coisinhas aí. É pura besteira, não sou melhor que ninguém, né? Imagino que a semelhança está com o que acontece conosco. Se eu estou ligado a você pelo cordão de prata, de umbigo a umbigo, fazendo com que nossas sensações possam ser transmitidas de uns para os outros, e um cordão dourado, nos ligando de coração a coração, eu já tive a oportunidade de ver isso, né? E não foi dádiva divina para mim, não. Sei lá, eu precisava ver isso aí para poder, quem sabe, abrir a minha cabeça e eu poder falar um pouco mais para vocês aqui, acreditando ou não nisso, né? Então esse cordão de ouro é para transmitir pensamento, o cordão de prata é para transmitir emoção ou sensação. Um tá ligado à alma animal, né? Onde nós somos umbilicalmente contrários uns aos outros. O chakra do umbigo é chamado de a sede de Melquisedeque. Melquisedeque é simplesmente o rei geral de tudo nos universos, né? Olha só, o rei geral de tudo, ele manda, ele não pergunta nada para ninguém, né? O nome dele está na Bíblia lá, apesar que mal interpretado, né? Esse rei de Melquisedeque, o senhor do bem e do mal, ele faz o que tem que ser feito e acabou. Não dá satisfação para ninguém, porque ele é o executor do plano cósmico. Nesse quarto dia da criação, no quinto dia, vai assumir um outro como rei de Melquisedeque. Que sexto dia, outro. É para dar os 7 arcanjos que assumem a função de supremos arquitetos do universo. São 7, né? Cada um num dia da criação. Então não está errado você falar em supremo arquiteto do universo agora, porque ele vai ficar durante esse tempo em que dura o quarto dia da criação. Ora, então o cordão de ouro, de prata, permite a transmissão de sensações, né? De emoções, raiva, amor, etc. Essa coisa, paixão, essas coisas que a gente sente aí. Desejo de matar, torcer o pescoço do outro, essa porcariada toda que o ser humano vive metido nisso aí, não consegue sair de jeito nenhum. E o cordão dourado transmite o pensamento. Muitas vezes o pensamento é eivado de emoções. Fica difícil então você separar o que é emoção do que é razão. Hans Kelsen não conseguiu na área do direito, do pensamento do direito. E Kant também, com toda a sua genialidade, lá em Königsberg, também não conseguiu na crítica da razão pura. É só você ler. Ele não conseguiu, mas pelo menos eles desconfiavam. Você imagina há quanto tempo atrás o Kant, com aquela genialidade, já desconfiava disso, né? Ora, isso tudo é que permite esse relacionamento nosso. Quando você está sozinho numa ilha, você pensa que você está sozinho, mas não está. Esses cordões estão ligados, é só você aprender a se ligar a eles, né? Entendê-los, onde eles vão, você começa a captar as coisas à distância. É capaz de você captar uma equação que o cientista está descobrindo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O ser humano por um dia poderá fazer isso. Por enquanto ele é um bobão ainda, uma criança, né? Bom, eu estou analisando isso aí para ver se a gente dá lógica ao sangue que você quer, Nelson, né? Me parece que esse raciocínio é cheio de lógica e que assim possa ser, salvo se tudo que eu aprendi e vi e senti está errado. O que pode acontecer também, né? E daí que está tudo errado? Pelo menos por enquanto me satisfaz. Fato acontece, pois não serei eu a descobrir a verdade eterna antes do final dos dias da criação. O senhor mesmo viu pregando isso aqui, que demoram 6 setilhões e 34 mil anos para terminar, mas tem gente que acha que já achou a verdade eterna. Ela está num livro qualquer aí, né? E se você compreender as 7 leis que Hermès Trismegisto passou para a humanidade e que devem reger o quinto dia da criação, ou devem valer por uns 7 e 34 mil anos, você compreenderá qualquer coisa que eventualmente a ciência, ou quem quer que seja, venha a chamar de fenômeno. Não há fenômeno. Tudo tem explicação. Se não compreender essas leis, você ficará fazendo perguntas parecidas durante mais de 500 mil anos ainda, até compreender essas leis quanto à sua aplicabilidade. Se, do outro lado do oceano, cientistas treinaram chimpanzés
e sem explicação lógica, os chimpanzés do lado de cá, sem contato nenhum com esses treinadores de lá, passaram a fazer o que foi ensinado aos de lá? Não seria pelo mesmo motivo, Nelson? Então, é ligar os pontinhos aí. A gente tem que estar sempre ligando os pontos. Senão a gente fica sempre perguntando uma coisa, achando que é totalmente diferente, que é uma grande novidade. Não, é a mesma coisa. O átomo é a mesma coisa. O sangue que tirou da pessoa aí, que o cientista fez a experiência, o Bruce Lipton, é a mesma coisa, só que ele não sabe, o Bruce Lipton. Qual é a utilidade do Bruce Lipton, então? Ele está descobrindo coisas importantes. Quem sabe isso aí venha provocar uma descoberta sensacional na biomedicina amanhã, na bioquímica, na própria medicina. Venha se produzir um aparelho que provoca uma ressonância à distância, etc. Né? Então, o que tem isso, se a pessoa, se ele está equivocado ou não? Né? Agora, no caso dos chimpanzés, o que se passa de um para o outro aqui é porque eles têm alma grupo ainda muito presa. Alma grupo quer dizer uma alma só partindo em pedacinhos, valendo para todos eles. Então eles têm comportamento muito, muito assemelhado. O ser humano não, por isso as diferenças nossas. Tem gente que vive dizendo: eu prefiro um cachorro do que um ser humano. É porque a pessoa não raciocinou ainda. Eu prefiro um ser humano do que um cachorro. Mas o ser humano partiu a namorada, tudo, serrou os pedaços dela e distribuiu para os cachorros comer. Não tem importância. Ele é um ser humano, né? Ele está em evolução. O azar é dele, né? Ele vai ser cortado em pedacinho também por uma mulher numa outra vida, para ele aprender a não fazer mais isso com o outro. Infelizmente, só vai pela dor, não vai pela compreensão, porque nós somos crianças. O ser humano não é mau, não é estuprador, não é coisa nenhuma, é só criança. Se você ligar sempre, ter sempre em mente essa coisa, né? Você passa a encarar a vida de uma forma diferente, mais feliz. O cara te faz mal amanhã, você fala: coitado. O outro te dá um tiro, você: coitado, tá dando um tiro nele mesmo. Te dá uma facada, você: coitado, tá dando uma facada nele mesmo, né? O outro joga uma bomba atômica numa cidade, destrói tudo, você fala: ei, coitado daquele país, né? Uma hora vão jogar nele também, para ele aprender a não jogar no outro, né? E vai por aí. Como se explica que mesmo sem televisão, telégrafo, rádio, quaisquer meios de comunicação, os seres humanos do mundo inteiro apresentam pelo menos alguma coisa característica no seu comportamento? Você já pensou nisso, não? Pichadores do Japão são a mesma coisa dos pichadores brasileiros, que são a mesma coisa dos pichadores de Nova York, que são a mesma coisa dos pichadores da Turquia, que são a mesma coisa. Por quê? Porque o ser humano, ele tem que libertar-se da alma grupo dele, e infelizmente ele não se liberta, ele é um imitador. Daí a famosa má inveja que existe por aí. O dia que você romper com isso, né? Que você conseguir fazer que nem o Gautama, o Buda, fez, né? Você compreender, mas compreender para valer, que o bem é bem e que o mal é bem também, né? Porque tudo faz parte de um jogo evolutivo, faz parte da árvore da sabedoria, do bem e do mal que está na Bíblia católica também, ou todas as Bíblias, cristãs, né? Aí você vai conseguir vencer você mesmo. Até então, se você está precisando de coisas mais simples, se agarre a elas. É que não chegou a sua hora ainda. Mas o dia que chegar a sua hora, você vai entender melhor, né? São a mesma coisa, nós somos a mesma coisa para tudo enquanto é canto. A diferença de cor de pele e tal, isso é tudo bobagem. Isso é um plano da divindade para o futuro, onde tem que vir uma raça dourada. Se não misturar amarelo com preto, com branco, com tudo, essa raça não virá. E essa raça, devido à sua cor, a textura, devido ao que ela terá mais condições. Ela terá, por exemplo, uma função bimânica e uma atabimânica. Bimânica, ela vai ter mais 2 sentidos, né? Nós nem evoluímos o sentido do mental abstrato, mas já vamos começar a ter uns arroubos de intuição um pouco melhores no futuro, né? Um futuro muito distante ainda, né? E atabimânica, nós vamos ter alguma coisinha do plano atimânico. E isso está tão distante ainda, né? Mas pelo menos é uma esperança para a gente. A vida é cheia de esperança. Viver com esperança vale a pena. Sem esperança, preferível não viver.
o que parece uma força estranha dentro deles, desses seres aí, levando-os para o mal, né, os pichadores, nada mais é que a transmissão de energia destrutiva de um para o outro, né? E eles são compatíveis com isso. É por isso que tem tanta droga no mundo. É por isso que tem tanto ladrão. É por isso que tem tanto safado na política. Porque isso aí afeta todo mundo, né? Não é curso universitário, não amadurece ninguém.